É perigoso utilizar corticoides para o tratamento de problemas de pele do pênis? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar quais que são as aplicações e quais que são os benefícios e quando que deve ser utilizado o corticoide para o tratamento de problemas de pele do pênis. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos para que essa informação valiosa chegue ao número cada vez maior de pessoas. Muito bem. Quando o paciente procura o nosso consultório com problemas de pele no pênis e olha que essa consulta, sem sombra de dúvidas, é a mais procurada de todas dentro da prática da urologia, nós devemos sempre esclarecer alguns aspectos com esse paciente. Mas sabe-se que justamente a grande parte dos problemas de pele do pênis são causados, na grande parte deles, por irritantes locais que causam uma irritação naquele local, como o próprio nome diz, ou até mesmo processos alérgicos naquele local, seja por produtos de higiene que o paciente utiliza, seja por roupas que ele esteja utilizando, ou até mesmo alguma medicação que ele tomou, ou até mesmo algum alimento que ele tenha ingerido. Nesses casos, sabe-se que a pedra angular para o tratamento desse tipo de intercorrência é os corticoides. Na verdade, são os corticoides quando você prescreve para esse tipo de finalidade. Mas por que a gente prescreve tanto corticoide assim? Porque na grande parte dos casos, os problemas de pele que esse paciente tem naquele momento são causados por irritantes locais. E esses irritantes locais, por causar um processo de vermelhidão, de muitas vezes coceira naquele local, respondem muito bem ao uso desses corticoides. Só que quando você receita esse corticoide para o paciente, ele olha aquela receita e muitas vezes já reconhece que ele já usou aquele medicamento para um outro problema, seja um problema na pele do rosto, um problema de alguma assadura nesses casos, até mesmo para os seus filhos mais pequenos. E o paciente fica bastante preocupado com isso, porque ele ouve principalmente o quê? Que o corticoide engorda nesse caso, que o corticoide aumenta a sua pressão. Mas o que se sabe com o uso desses corticoides? Sabe-se que quando você coloca esse corticoide diretamente na pele do pênis, a absorção desse tipo de medicamento, desse tipo de substância, é muito pequena para todo o corpo, ou seja, a absorção sistêmica desse tipo de medicamento é muito pequena quando utilizado de maneira local somente na pele. Quando você utiliza esse corticoide de maneira localizada na pele, ele tem um efeito bastante central, tem um efeito bastante localizado justamente naquele ponto, não causando uma absorção que faça com que esse corticoide tenha efeito em todas as outras partes do seu corpo. Só para você ter uma ideia, as concentrações desse corticoide variam na ordem de 0,1, 0,05%. São concentrações extremamente baixas que não são suficientes para que esse paciente desenvolva um problema relacionado ao uso crônico desses corticoides. Mas afinal, é sempre que devemos dar esse corticoide? Não, a resposta é não. Pois, se por exemplo, o paciente chega até nós com uma infecção bacteriana ou até mesmo uma infecção por fungos na região genital, se você dar esse corticoide, o que pode acontecer? Esse corticoide, ele promove uma diminuição da imunidade do paciente. E promovendo essa diminuição da imunidade, vai acontecer o que com essa bactéria, com esse fungo? Esse fungo e essa bactéria vão crescer mais, porque não tem nada da sua imunidade para combater o seu crescimento. E quando você utiliza esse corticoide muitas vezes de maneira até mesmo errada, pode acontecer uma piora das queixas desse paciente. Por isso que na grande parte das vezes nós devemos nos
coletar amostras, devemos coletar um material para ver se bactérias e fungos não vão crescer naquela pele do paciente e para que então nós possamos administrar esse corticoide com bastante segurança nesses casos. E se bem utilizado, ao mesmo tempo que ele promove uma diminuição do vermelhidão, uma diminuição dessa alergia, ele também abrevia esse problema. E se usado por um período de 6 a 10 semanas, em alguns casos, ele pode até mesmo fazer com que você se livre desse problema. Logo, o uso criterioso desse tipo de corticoide é fundamental nesses problemas de pele do pênis causadas por irritantes locais e processos alérgicos. Mas como que a gente faz uma estratégia nesse caso para que nós possamos utilizar com mais segurança esse tipo de corticoide? Não sei se você sabe, mas existem corticoides e corticoides que podem ser utilizados na pele do pênis. Existem corticoides que nós chamamos corticoides de baixa potência e corticoides de alta potência. Na grande parte das vezes, nós começamos o tratamento com esse paciente com corticoides de baixa potência, tais como a hidrocortisona, por exemplo. Essa hidrocortisona tem uma potência baixa e não causa tantos efeitos de diminuir a imunidade naquela pele do paciente, e ela pode ser utilizada, como é de baixa potência, por um período de até mesmo de 6 a 10 semanas. E nós utilizamos geralmente esses corticoides de alta potência para lesões que estejam mais avançadas, lesões irritantes que estejam mais disseminadas, ou até mesmo problemas dermatológicos de origem, por exemplo, só para dar um exemplo de autoimune, por exemplo, tais como um líquen, que é uma doença de pele que pode acometer justamente o órgão genital. Nesses casos, os corticoides de alta potência são melhores quando iniciados nesse caso. E tão logo essa doença esteja sob controle, nós optamos, depois de um curto período de tempo, de 2 a 3 semanas de utilizar esses corticoides de alta potência, que nós substituamos esse corticoide de alta potência para a manutenção desse tratamento, para que se complete os períodos das 6 a 10 semanas, com um corticoide de baixa potência, a fim de promovermos uma melhor segurança para esse nosso paciente. Como você viu, os corticoides que utilizados de maneira criteriosa, utilizados de maneira adequada, são a pedra fundamental na grande parte dos tratamentos de problemas de pele do pênis. E se utilizados de maneira correta, eles têm um papel muito importante e melhoram significativamente esses problemas que os pacientes se queixam para nós. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.